Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Nesta noite tão especial do nascimento de Jesus, nós vamos ter o nosso irmão Tawa Gomes, da Casa dos Humildes, que irá apresentar a palestra Jesus, o Consolador. Para iniciar os trabalhos da noite, eu peço ao nosso irmão Orlando para que faça a prece inicial. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Primeiramente, quero desejar a todos um Feliz Natal, que 2021 seja um ano de saúde, paz e esperança, que tudo passa. Em nome de Deus, tudo passa. Essa prece que eu irei fazer hoje aqui, ela foi psicografada na noite de 25 de dezembro de 1873. Fazem 147 anos. Foi no Círculo Espírita de Bordeaux, na França. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso poder abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, por poder, ou bondade, ou beleza, ou perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Assim seja. Então, após esta prece, em louvor ao nosso Pai, ao nosso Jesus Cristo, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Tawa. Boa palestra para você, Tawa. Obrigado, boa noite a todos. Com muita honra, muita alegria que aqui estamos, agradecendo o convite de Calixto, a paciência de Rogério e a boa vontade de todos vocês para que nós possamos divulgar a doutrina espírita, mais uma vez, no Caminhando para Jesus. E divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende na intimidade do meu coração, e o meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está neste banquete maravilhoso, que é a doutrina espírita, trazendo para todos nós a terceira revelação de Deus, fortalecendo nosso coração, nossos ombros, para que nós possamos atravessar esse momento de transição planetária com alegria no coração, com um Consolador nos confortando, que é Jesus, que é o tema da nossa tarefa de hoje. Jesus, o Consolador.
E hoje nós vemos que a doutrina espírita é o consolador realmente, é aquela que traz a paz diante das dificuldades, é aquela que traz as respostas para cada um de nós, das nossas dúvidas, em todos os seus segmentos da sociedade, filosófico, religioso, científico, porque a doutrina espírita, com seu caráter científico, ela vem lado a lado com a ciência hoje colaborar, justamente com o conhecimento, levantando os véus, revelando para cada um de nós esta verdade da imortalidade do ser que somos todos nós. Eu peço licença a vocês para que eu possa compartilhar a nossa exposição da noite de hoje e que a gente possa ter uma noite maravilhosa de estudo com todos vocês aqui presentes. Nós vamos aqui abrir o nosso trabalho de hoje. Já entrou um pouco adiantado, mas no estudo de hoje, que nós vamos falar sobre Jesus, o Consolador, nós procuramos ver na Gênesis, capítulo 1, onde Allan Kardec trata de vários assuntos, reforçando realmente o caráter científico da doutrina espírita, revelando de forma, respondendo às perguntas que as pessoas poderiam fazer e fizeram, tendo dúvida se o Espiritismo realmente é o Consolador prometido por Jesus. Então, nesse capítulo, que são 34 páginas, não comportaria a gente se fixar muito tempo nele, mas do item 26 até o 42, quem tiver interesse, vai observar realmente essa explanação de Allan Kardec que fala sobre isso. O capítulo da Gênesis, como nós falamos, faz uma análise sobre a revelação de Jesus ser o Consolador prometido por Ele mesmo e outras revelações que dão a fé raciocinada diante da mensagem espírita aqui no nosso planeta. Porque no dia 31 de março de 1848, quando a doutrina espírita, o Consolador, chegava na Terra oficialmente, no mesmo dia onde Karl Marx fazia o seu discurso comunista, dizendo que a religião era o ópio do povo. Ao meio-dia, em Londres, Karl Marx afugentava do coração da humanidade Deus, dizendo que a religião era o ópio do povo. Mas Jesus, como havia prometido o Consolador, nesta mesma data, 31 de março de 1848, às 19 horas, na residência das Irmãs Fox, é chegado a maior revolução do planeta, que é o Consolador que veio para todos nós, trazendo a mensagem com aquela comunicação de efeitos físicos que todos nós conhecemos, trazendo a imortalidade do ser, aquele caixeiro viajante, mostrando que continuava vivo, que seu corpo estava emparedado em uma daquelas paredes, e assim foi descoberto anos depois. Então, nesse capítulo da Gênesis, Allan Kardec vai falando vários assuntos sobre a questão do caráter científico da doutrina espírita. E também ele fala, como eu ainda há pouco falei, do item 26 ao 42, mais ou menos, fala justamente sobre a questão de Jesus. Muitas das coisas que vos digo, ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não a compreenderias. Por isso é que vos falo por parábolas. Jesus dizia isso naquela época para todos nós. Está lá registrado no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos adentrando nessa mensagem de Jesus e vai ele acrescentando essa frase que todos nós conhecemos, que na Gênesis, quando eu pesquisei, está dessa forma.
mas nós conhecemos essa frase antológica de Jesus, quando ele diz: se me amas, não vos preocupeis, porque eu pedirei ao Pai um outro Consolador. O Consolador, que é o Espírito Verdade, que vem ensinar novas coisas e relembrar tudo aquilo que vos tenho dito. Então, na Gênese, Allan Kardec coloca essa palavra de Jesus, dando realmente um caráter de verdadeiro, porque um fato, quando nós conhecemos um fato e aquele fato passa a não ser verdadeiro, ele deixa de ser um fato. Mas quando aquele fato é verdadeiro, ele é uma revelação realmente de Deus. Então, o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. Allan Kardec fala sobre isso na Gênesis, no primeiro capítulo. Eu convido a todos vocês que têm interesse em se aprofundar mais nesse assunto e outros, ler esta obra fantástica que todos nós conhecemos. Mas nós que estamos aqui falando do Consolador, quem é realmente este Consolador? Quem é Jesus? Nós sabemos que Jesus, na Terra, existem mais de 5.000 biografias sobre Jesus. Apesar de Jesus não ter escrito nada, nós conhecemos só o único momento que Jesus escrevia na Terra, quando aquela mulher adúltera foi acusada de adultério, e ali iam apedrejá-la, e conta o Evangelho que Jesus ali escrevia. Mas fora disso, Jesus praticava tudo o que dizia, praticava tudo o que ensinava a todos nós. E hoje, mais de 5.000 biografias falando sobre este ser mais sublime que todos nós hoje comemoramos a sua chegada aqui na Terra para nos aliviar, nos proteger, para nos mostrar o caminho, o norte da nossa vida. Então, Augusto Cury nos diz: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Ou seja, Jesus se tornou pequeno para se igualar conosco, para que nós pudéssemos compreender a sublimidade, a grandeza do seu coração. O governador do planeta desceu da sua majestade para que vim de uma forma humilde, numa manjedoura, junto dos animais, num momento de crise social, onde todos ali estavam. Ele escolheu este momento para vir na sua humildade trazer, e apagando a sua luz magnânima para poder iluminar a cada um de nós naquele momento. Então, na verdade, Jesus é o Consolador. E qual a verdadeira dimensão de Jesus? A verdadeira dimensão de Jesus, nós vemos Ernesto Renan dizer: Jesus foi um divisor de águas. Sem ele, a história da humanidade não se justifica. Ele foi um homem incomparável, tão grande que eu não gostaria de contradizer os que o chamam de Deus. Assim fala Ernesto Renan. Então, nós estamos vendo pessoas capacitadas falando quem era Jesus realmente. Jesus, o governador do nosso planeta, naquela obra magnífica de Emmanuel, A Caminho da Luz, Jesus, é dito por Emmanuel que Jesus foi escolhido por Deus para ser o governador do nosso planeta. E ali, Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, conforme nós falamos, ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Então, a nossa vida está nas mãos de Jesus, as rédeas do mundo estão nas mãos de Jesus, segundo Emmanuel.
Nós vemos outra criatura fantástica, a doutora Hannah Wolff, psicóloga, psicoterapeuta, ela participando do evento dos Estados Unidos, onde havia mais de 200 médicos, cientistas, falando sobre a saúde humana. E quando chegou a hora da doutora Hannah falar, ela espantou todos aqueles médicos, porque ela disse assim, Jesus, o maior terapeuta que o mundo já conheceu. E naquele momento, aqueles cientistas disseram, essa senhora já está com a idade avançada, está misturando as coisas, que aqui o nosso evento não trata de religião. E ela defendeu Jesus com seu trabalho magnífico de psiquiatra que é, levando trecho do Evangelho para seus pacientes e aguardava na próxima semana, quando os pacientes voltavam, depois de ler os textos de Jesus, ela fez um trabalho magnífico, mudando o quadro de muitos daqueles pacientes que passavam por problemas de transtornos psicológicos, de depressão, mas graças à mensagem morredora de Jesus, levada pela doutora Hannah Wolff, ela, naquele evento científico, ela enalteceu realmente, dizendo que Jesus realmente é um terapeuta mais fortalecido, podemos dizer assim, na nossa terra hoje, o conhecimento humano. Porque Jesus, quando a terra se desprendeu do sol, naquela massa fumegante, ela girando em torno do sol, Jesus já era o governador do nosso planeta, com sua equipe de arquitetos siderais crísticos, porque o grau crístico é o grau mais alto da pureza de um ser humano, de um espírito. O espírito, quando atinge a pureza, quando ele chega no topo da pureza, ele é considerado um Cristo. E Jesus, com sua equipe de arquitetos crísticos, ali preparando o nosso planeta, aquela massa fumegante ali esfriando através de bilhões e bilhões de anos, seu trabalho magnífico de preparar a nossa casa aqui nesse universo. Jesus, com sua equipe de arquitetos siderais, preparam a vida biológica na Terra, como verdadeiro artesão, usando a biologia, usando a vida para compor tudo que nós conhecemos na Terra e até o que nós ainda não temos acesso, com a inteligência. Portanto, nós sabemos que milhões de anos preparando cada detalhe da nossa morada, cada pequeno detalhe que nós conhecemos sobre a vida, sobre os minerais, sobre os vegetais, sobre os animais, o homem e agora o espírito imortal. Jesus vinha preparando esta casa, nossa casa, para receber o espírito do homem quando atingisse realmente um grau que poderia dar início à sua reencarnação, à sua encarnação como ser humano aqui na Terra. Então, quando nós vemos uma borboleta maravilhosa como essa, uma flor bela, e quantas coisas belas nós encontramos, nós vamos vendo que isso é um verdadeiro trabalho de design celestiais, em tudo valorizando a beleza. Equipe de Jesus, comandada por ele, biologicamente preparando a vida animal, os minerais, preparando os vegetais, tudo para que nós pudéssemos chegar aqui e encontrar esta terra maravilhosa, para que a gente também desse início à nossa trajetória humana. Vejam que beleza desse animalzinho, a possibilidade de mudar de cor, se adaptar para se defender, se proteger. Então, o princípio inteligente desse animalzinho, percorrendo essa fase, ele vai ali conquistando, burilando, lapidando o seu princípio inteligente, com a inteligência desses arquitetos siderais, crísticos, trabalhando cada detalhe da nossa vida,
para que nós pudéssemos, no futuro, receber o amor de Deus através de Jesus, através dos seus enviados que antes dele vieram. Cada desenho, cada cor com sua especificação maravilhosa. Até quando o homem atinge seu livre-arbítrio de maneira rudimentar ainda, dá-se início na Terra esta trajetória nossa, o ser inteligente que somos ali, atingindo o livre-arbítrio, começamos preparando o nosso corpo. Jesus e sua equipe receberiam o espírito imortal, que somos cada um de nós aqui no planeta, para dar início, através de milhares e milhares e milhões de anos, aqui, à evolução do nosso ser imortal. Então, Jesus, vendo que o homem crescia no seu conhecimento, ele manda enviados para aqui, para trazer a mensagem de Deus, abrindo as portas, abrindo o caminho. E Moisés, a primeira revelação de Deus. Todos nós conhecemos. As leis de Moisés, os 10 mandamentos, são leis que até hoje servem para toda a eternidade, porque são leis vindas de Deus, trazidas por Moisés. Mas Jesus, vendo, acompanhando essa trajetória, e ele se prepara para uma reunião, a segunda reunião aqui no planeta, porque quando Jesus veio, naquele momento, para ser o governador da Terra, segundo Emmanuel, neste livro maravilhoso, A Caminho da Luz, ele fala que Jesus se reuniu perto do nosso planeta, para que ali, quando se desprendeu do Sol a Terra, ele começasse a fazer esta trajetória evolutiva que todos nós estamos vendo, através dos tempos, através da ciência e através da doutrina espírita com seu caráter científico, das leis espirituais, as quais a ciência materialista não tem como avançar, porque a doutrina espírita necessita da comprovação também da ciência materialista. E a ciência materialista, sem a ciência espiritual, que a doutrina espírita veio revelar, não poderia dar continuidade a tudo. Jesus, vendo tudo isso, é quando nós reportamos aquela frase de Jesus: se me amas, não vos preocupeis, porque eu pedirei ao Pai um outro Consolador para que fique eternamente convosco. E Jesus é o próprio Consolador. Ele se reúne pela segunda vez no cosmos. Alô? Não? Estão me ouvindo bem? Tem alguém falando? Eu não estou entendendo. Então, Jesus reúne-se com as majestades siderais e decide a sua vinda ao planeta Terra pela segunda vez, porque ele próprio viria dessa vez e trazer o Sermão da Montanha para todos nós. O Sermão da Montanha, que é o maior tratado de amor que nós podemos conhecer na Terra, ao ponto de Gandhi dizer que admirava os cristãos, porque se todas as mensagens de Deus aqui na Terra fossem desviadas, queimadas, extraviadas, bastaria, segundo Gandhi, o Sermão da Montanha para que estivesse intacto, estivesse consolidada toda a mensagem de Deus aqui na Terra através do Sermão do Monte, que Jesus veio trazer para todos nós. O sentido espiritual das bem-aventuranças de Jesus preocupa muita gente, muito de nós nos preocupamos hoje. Nós já escutamos frases mais ou menos assim: como é que a pessoa pode receber uma pancada de um lado do rosto e dar a outra face? Como é que este homem nos convida dizendo que eu não vim trazer a paz, mas a espada? Então, essa simbologia que Jesus falava através das parábolas faz com que muita gente ainda fique sem compreender realmente as bem-aventuranças de Jesus. Porque nós sabemos que a felicidade não é desse mundo.
Nós estamos no mundo de provas e expiações, um mundo onde nós viemos para resgatar nossos débitos, nossas imperfeições, aperfeiçoar. E assim aconteceu com um homem magnífico que eu admiro muito, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, sobre as bem-aventuranças de Jesus, ele ficava sem compreender tudo aquilo. Ele que era católico, trabalhava como ajudando as missas católicas, e ele questionava. Ele tinha o seu tio, um espírita, que convidava ele para assistir à doutrina espírita, e ele nunca foi. Até que um dia o seu tio, senhor, lá naquela fazenda no interior de Minas Gerais, presenteou a Eurípides Barçanufo com a obra de Leon Denis, Depois da Morte. E Leon Denis começou a ler, deu esse presente de Leon Denis, o tio de Eurípides deu para Eurípides, e ele começou a ler aquela obra, assim como nós fazemos quando começamos a entrar na doutrina espírita. Eu me lembro que o primeiro livro que eu peguei da doutrina espírita foi Obras Póstumas. Estava em cima da prancheta onde eu trabalhava da empresa, e era de um amigo meu, e eu tinha acabado de ler um livro de um padre falando sobre o poder da mente, e tive vontade de ler outro livro, e vi aquele livro, Obras Póstumas, de Allan Kardec, e perguntei ao meu amigo, esse livro é seu? Ele falou, não, eu ganhei esse livro. Mas esse livro eu nunca li, porque esse livro, esse é o pai do Espiritismo, falou até assim, e disse que quem lê esse livro se perturba. E eu, jovem, 30 anos, peguei aquele livro e disse, não, eu quero a ânsia de descobrir. E quando abri as páginas daquela obra, Obras Póstumas, eu fiquei encantado, porque era aquilo que meu coração buscava. Era essa doutrina maravilhosa que me fez ali tragar aquele livro, assim como Eurípides Barçanufo, é claro, nas devidas proporções, minutas as minhas, mas Eurípides Barçanufo, vendo aquela obra de Leon Denis, ele se entusiasmou pela doutrina espírita e aceitou o convite do seu tio senhor para assistir uma reunião mediúnica no Centro Espírita, que esta é uma foto real do Centro Fé e Amor, em Sacramento, na cidade de Sacramento, numa fazenda onde o seu tio tinha esse centro espírita. Analfabeto, a maioria dos médios era analfabeto. E Eurípides Barçanufo foi convidado para ir assistir esta reunião. Ele foi a cavalo, e quando ele chega no centro, ele ficou admirado, porque a sala estava repleta das pessoas, mas tinha 2 cadeiras vazias, justamente a dele e de um amigo que ele tinha levado também para assistir pela primeira vez uma reunião espírita, para tirar suas dúvidas. E ali ele ficou assim admirado, mas o seu tio disse, a espiritualidade disse que você estava vindo e trazendo um amigo. Então foi uma revelação para Eurípides Barçanufo, que ali ficou calado e vendo ali aquela reunião. Começou a reunião mediúnica e ele foi convidado a fazer uma pergunta. O seu tio disse, faça uma pergunta. Ele fez, eu gostaria de fazer uma pergunta, e apontou no meio dos médios um que ele conhecia, que era totalmente analfabeto, nem seu nome sabia escrever. Eu gostaria de escutar esse senhor, que é o médium, que por intermédio dele viesse João Evangelista e me explicasse sobre as bem-aventuranças de Jesus, que até hoje eu não consigo entender as bem-aventuranças. Vejam só que pergunta de Eurípides Barçanufo. Não queria nada, queria João Evangelista. E João Evangelista veio justamente por esse médium analfabeto, e veio falando em francês a mensagem,
explanando sobre as bem-aventuranças de Jesus, do Sermão da Montanha. E ali naquela sala, o único que sabia francês era Eurípides Barçanufo. E ali ele passou a ser o apóstolo da mediunidade, e todos nós conhecemos a grandeza de Eurípides Barçanufo. Ele que fez uma grande obra através do seu trabalho de curas, recebendo curas, consultas, receita, num trabalho com Bezerra de Menezes, e no final da sua vida, a gripe espanhola, ele curou, salvou tanta gente e terminou sendo infectado por essa gripe e chegou a desencarnar naquele momento. Jesus é o verdadeiro consolador, porque Jesus consola. Nós sabemos que nesse momento a dor, ela campeia por todos os quadrantes. A dor é um veículo que nos chama para que nós possamos acordar. Emmanuel diz que toda dor, todo sofrimento longo, ele é uma bênção para a alma. É uma maneira maravilhosa para que a alma progrida. Ele diz que uma doença terminal, por exemplo, quando nós descobrimos que estamos com câncer ou com outra doença terminal, Emmanuel diz que uma doença terminal é a única válvula de escoamento das imperfeições morais do espírito que vai em busca do seu patrimônio imortal, esse patrimônio espiritual que todos nós buscamos. Então, a dor, ela vem nos trazer a grande oportunidade para que a gente possa dela descobrir os valores que nós não conhecemos. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós começamos a ver, a compreender o que Jesus queria dizer. Os pobres de espírito para Jesus é aquele que tem humildade no coração, aquele pobre de vaidade, pobre de orgulho, pobre de, vamos dizer, de querer conhecer tudo. Na verdade, esse é um pobre de espírito, é aquele que é realmente pobre de todas essas imperfeições que nós temos. Então, a dor, ela vem trazendo para todos nós, à medida que nós vamos conhecendo a função da dor, nós vamos vendo realmente que a dor tem a função de despertar em nós. Todas as vezes que nós sentimos uma dificuldade na nossa saúde, nós procuramos ver que algo errado está conosco. Quando nós pegamos uma gripe, por exemplo, eu particularmente observo isso. Quantas gripes eu peguei na minha vida depois de um desequilíbrio emocional que eu tive? Uma desavença, uma incompatibilidade com alguém, uma ofensa, uma calúnia de alguém. E ali aquele estado mental, aquele estado emocional, provocou realmente resultado, deu início um evento químico em cada um de nós. No momento que nós, no nosso pensamento, uma mágoa, uma desarmonia acontece, nós damos o início a um evento químico em nosso corpo físico, e as 100 trilhões de células que compõem o nosso organismo passam a se desarmonizar com a nossa condição emocional, nosso sistema nervoso, e assim vai. E os neurocientistas nos dizem, assim como o doutor Deepak Chopra nos diz, abra o vosso coração enquanto é tempo, senão o cirurgião fará isso por você numa sala de cirurgia. A felicidade está ao nosso lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais para a nossa sobrevivência, como o ar que respiramos agora, o movimento do nosso corpo, o alimento que nos mantém vivos, o choque das emoções com as criaturas dentro do nosso lar,
dentro de uma casa espírita, dentro do nosso trabalho, na rua, no ônibus. A felicidade está ao nosso lado e nós não vemos, porque nós ainda não temos olhos de ver onde a felicidade está. Nossos olhos nos arremetem para as felicidades falsas dos tesouros, os tesouros que vão ser roubados, que a ferrugem vai destruir, as traças, e que vai levar ao nosso desequilíbrio. Mas Jesus veio trazer o Sermão do Monte para todos nós, para que nós possamos compreender realmente os verdadeiros tesouros da nossa vida. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Aqui na terra, meus irmãos, qual a doutrina que pode consolar realmente o coração, senão a doutrina dos Espíritos, sem desmerecer nenhuma outra, porque toda a doutrina, toda a religião é sagrada, merece o nosso respeito. Mas a doutrina espírita, com seu caráter científico, conforme nós falamos, ela vem fazer as descobertas em laboratório, assim como a ciência faz as grandes descobertas. Nós sempre falamos a questão das maravilhas da ciência, através dos laboratórios científicos, os cientistas debruçados nas suas experiências, trazendo informações hoje necessárias para cada um de nós. Mas chega o ponto onde a ciência fica sem poder continuar, ir à frente, porque não tem mais condições de compreender, porque extrapola por falta da matéria, porque a matéria, todos nós sabemos que é energia em movimento. E quando essa energia se dissipa, se desintegra, onde é que a ciência materialista vai encontrar essa matéria no cosmos, senão através da energia quântica, que hoje nós estamos compreendendo tudo isso, que o observador, ele interfere no observado. Então, a doutrina espírita é o consolador também, que vem trazer as respostas, vem trazer a compreensão para aquele que sofre. A partir do momento que nós estamos sofrendo e temos a compreensão, graças ao caráter científico da doutrina espírita, mostrando a vida espiritual, a interferência dos espíritos na nossa vida material. Porque na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos, muito mais do que imaginar de ordinário dirigem vossas vidas. Quando nós passamos a acreditar, quando nós passamos a compreender que a influência do mundo espiritual provoca em nós mudança, que ele interfere muito mais do que nós imaginamos, nós passamos a mudar nossos hábitos, passamos a mudar nossa filosofia de vida, passamos a compreender a responsabilidade que temos com o nosso pensamento. E aí, os resultados da ciência materialista, através dos neurocientistas hoje, trazendo para todos nós o conhecimento, a responsabilidade com os nossos pensamentos, nós vamos compreender quando Jesus dizia: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus, já como governador do nosso planeta, como espírito arquiteto sideral, já conhecia e conhece muito bem essas coisas. E hoje nós vemos a ciência colaborando com a doutrina espírita e vice-versa, a doutrina espírita colaborando com a ciência. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Nós vemos hoje a necessidade de abrandar o nosso coração. E o Consolador, Jesus, foi a brandura por natureza. Ele veio trazer a paz, foi injuriado, foi crucificado, cuspiram no seu rosto, bateram na sua face, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E ali ele foi um cordeiro diante daquela situação toda, em todos os momentos da sua vida. Então, o Consolador Jesus nos trouxe o roteiro para que nós possamos entender a necessidade
de nós sermos mansos e pacíficos aqui nesse planeta onde nós estamos. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, porque encontrarão a justiça. Quanta fome de justiça nós estamos vivendo? E qual é o Consolador que vem nos trazer a esperança de dias melhores? Porque Jesus diz que todas as coisas serão mudadas, porque o mal fugirá da terra, a injustiça fugirá da terra, envergonhada, porque nesta nova era que nós nos aproximamos, nesse momento de transição planetária, onde a aurora de dias maravilhosos, nós olhamos luzes multicoloridas caindo sobre nossas cabeças, pensamentos nobres e evoluídos de espíritos maravilhosos, trazendo para todos nós informações sobre a justiça de Deus, a lei de causa e efeito, a lei que todos nós estamos aqui inseridos e nós vamos sentindo o consolo no nosso coração, graças a Jesus. Então, nós estamos vendo que todas as informações que estamos recebendo do alto, se nós estivermos ligados nessas informações, nessas comunicações dos bons espíritos, trazendo a nova mensagem do mundo de regeneração, se nós estivermos ligados, não vamos sentir o doloroso processo de atravessar nesse momento de transição planetária, porque nós seremos abençoados, seremos consolados e seremos participantes também desta mudança, porque o mundo não vai mudar enquanto nós estivermos esperando que os políticos mudem, que as pessoas mudem, mas nós, cada um de nós, devemos fazer a nossa parte para que o mundo realmente ocupe seu espaço de felicidade e de paz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Então, Jesus vem nos consolar mais uma vez. Bem-aventurados os misericordiosos, aquele que tem misericórdia. Quando nós olharmos para um amigo que sofre e nele nós observarmos a extensão do nosso próprio ser, nós estaremos iniciando o grande processo de ser misericordioso, e a misericórdia, por consequência, nos traz o consolo e a paz no coração, porque ela nos dá a lucidez de saber que ninguém sofre por acaso, que todo sofrimento é realmente uma lapidação do nosso corpo. Eu, certa vez, numa reunião mediúnica, ficava sempre sem compreender realmente como é que um animalzinho, por exemplo, sofre. Nós vemos, eu mesmo tive uma cachorrinha que morreu de câncer, e eu ficava, meu Deus, como é que pode? Um animalzinho que nada fez e passar por isso. Nós vemos animais puxando carroças, verdadeiros trens arrastando atrás, puxando, os olhos arregalados, as narinas abertas, a língua de fora de cansaço, e o homem chicoteando um animal desse. E eu disse, meu Deus, como é que pode um animalzinho desse sofrer se nada animal fez? Onde está a justiça de Deus? Como compreender o Sermão da Montanha? E ali, naquela reunião mediúnica, o Espírito disse para mim, meu filho, isso aí é a dor evolução. O princípio inteligente necessita passar por tudo isso. Agora, ai daquele que chicoteia o animal, que maltrata o animal, que não cuida. Mas é necessário que aquele princípio inteligente, assim como nós sofremos também, passemos pela lapidação necessária para evoluirmos nesse processo maravilhoso da nossa vida. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a face de Deus. Nós temos exemplos de várias pessoas puras de coração, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e por aí vai, Irmã Dulce, e tantos outros exemplos. Eurípides Barçanufo, por exemplo, nós falamos nele. Nós vemos criaturas que nós conhecemos, e quantas nós não conhecemos estão agora debaixo dos viadutos, muitas delas. Quantas daquelas estão junto de nós, batendo nossa porta, pedindo ajuda, pura de coração,
porque para que a gente possa compreender, nós temos que ter o Consolador dentro do nosso coração para que a gente compreenda os ensinamentos de Jesus e compreenda a vida onde nós estamos vivendo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sejamos pacíficos, meus irmãos, porque não é esperar para ser pacífico para mudar uma cidade toda, mas se mudarmos a nossa casa primeiro, o nosso prédio, o nosso condomínio, a nossa rua, e ali nós vamos sendo pacíficos e vamos ali sendo um consolador de muitas outras pessoas, para que ali a verdade se estabeleça no coração de cada um de nós. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E aí Jesus vai, porque o tempo não permite que nós nos prendemos a cada palavra de Jesus no Sermão da Montanha, porque daqui seria uma palestra para cada parábola de Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Quem de nós não foi injuriado? Quem de nós não foi acusado falsamente? Todos nós, naturalmente, ficamos vibrando com as energias desequilibradas, porque ainda não temos o Consolador no coração. O Consolador está ainda na nossa periferia, mas nós vamos chegar lá, pelo progresso da humanidade, por tudo que Deus nos ensina e pela a grande viagem que nós estamos fazendo daqui. Então, a doutrina espírita, meus irmãos, que nos traz aqui, todos nós reunidos, que nos deixa aqui, cada um de nós, com um pensamento voltado para esse momento onde Jesus nasce dentro de nós. Este Natal é a estrada de Damasco de cada um de nós. Porque que adianta, meus irmãos, um Consolador entrar no nosso coração e não fazer as mudanças em nós primeiro, para que nós possamos dali, com o nosso exemplo, consolar outras pessoas. E quantas pessoas nós temos consolado, mesmo nas nossas limitações, mesmo na nossa pequenez, a doutrina espírita vem nos trazendo a oportunidade de ser um consolador. Consolador daquele que está querendo tirar a sua própria vida. Quantas criaturas, se eu não me engano, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida aqui na Terra. Então, nós estamos vendo, eu perdi essa semana um colega através de um suicídio, um colega de infância, eu soube, fiquei impactado, porque é um homem bom, e de repente tira a sua própria vida. Nós vemos em obras póstumas, uma mensagem de Allan Kardec de 1846, se eu não me engano, e ali ele falando sobre a questão dessa questão da dor que vai campear por todo o planeta, suicidas de crianças, de gente jovem, e outras dores que nós sabemos. Nós vemos as pessoas depressivas, conheço muitas pessoas. Todos os dias recebo uma lista de pessoas me pedindo para que o Consolador leve o consolo dessas pessoas. E eu dou o nome de Casa de Espírito, que faz um trabalho maravilhoso, além de colocar nas nossas preces todos os dias no nosso trabalho. Então, vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Jesus diz para todos nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus é o Consolador. Jesus nos convida a todo instante. O seu evangelho é um campo verdejante, meus irmãos, onde cada parábola de Jesus é uma flor, com o seu perfume, com a sua cor, o seu colorido. Então, nós estamos caminhando nesse evangelho de Jesus na terra, o evangelho mostrando cada parábola,
se nós procurarmos adentrar, assim como nós necessitamos de compreender, tirar a essência, porque a letra mata e o espírito vivifica, e ali nós vamos consolando o nosso coração a cada dia, tendo a paciência necessária diante das provações que nós escolhemos, tendo a paz interior diante daquele que nos ofende, tendo a serenidade no coração diante de um transtorno, de um acidente, de uma doença que chega, tendo a calma que Jesus nos convida a ter, como Consolador que é, para que nós possamos entrar numa nova fase e poder dizer Senhor, Senhor, e agradecer todas as bênçãos que estamos recebendo. Porque nós somos livres para pensar e agir, porém a moral deve vir à frente como nosso guardião do nosso ser eterno. Nós somos aqueles que renegamos o Cristo, e é chegada a hora de reconhecê-lo como divino pastor. A felicidade anda ao lado e ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém preciosas, como o ar que respiramos agora, o movimento do nosso corpo, o alimento que nos mantém vivo, conforme nós falamos no início da nossa palestra. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalha-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todos aqueles deverão ser dentro do coração, se reunir, cantar e dizer do fundo de vossa alma, Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. É uma mensagem bela, essa mensagem que está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam, meus irmãos, quando acabar a nossa reunião, quando tiver um tempinho. Esta é a síntese da doutrina espírita. E eu deixo um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, agradecendo a oportunidade, a paciência de Rogério, a delicadeza de todos vocês para comigo, em todos os momentos que eu entro em contato com cada um de vocês. Um abraço fraterno de Natal em Calixto, meu querido irmão, e a todos vocês que agora nos escutam. E eu vou voltar agora, sair do nosso trabalho aqui, para devolver a palavra ao nosso irmão que está à frente do trabalho de hoje, para que ele dê por iniciado aí, reiniciado nossa tarefa. Obrigado, Cauã, pela bela explanação sobre o nosso Consolador. E como você bem disse, nas bem-aventuranças, podemos considerar que é o maior consolo que Jesus nos deixou. Foi esse exemplo de esperança para aqueles que sofrem, e como você falou, aqueles humildes que não têm a prepotência da inveja, da intolerância, mas eles têm a sabedoria. É verdade. Né? Então, foi muito bem a sua explanação, como sempre, você é muito bem-vindo em nossa casa. Estamos numa noite muito especial, noite de Natal, onde Jesus é relembrado com mais vigor, com mais ímpeto por todos, quando isso é necessário a todo momento, por ser o nosso Consolador, pela sua grandeza e pelo exemplo que é o nosso guia, né? Mas, pelo que nós vemos, todos estão satisfeitos com a sua explanação, como sempre, muito rica, muito esclarecedora para todos. E assim vamos concluir os trabalhos da noite, pedindo que você, por gentileza, faça a prece de encerramento. Eu agradeço mais uma vez e desejo um bom Natal e um ano novo de prosperidade para todos nós. E que possamos, nesse momento, nessas vibrações de amor maravilhosa do Consolador, que está envolvido com todos nós, e nós mergulhados nesta paz que Ele nos traz, pedindo
que abençoe cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos, Jesus, levar a todos os cantos da nossa vida, os caminhos que nós percorremos, no coração, a tua mensagem de paz, de harmonia e de esperança. Abençoa o Caminhando para Jesus, abençoa cada trabalhador espiritual e materialmente falando, Jesus, da nossa casa. Que possamos, lá do fundo do nosso coração, realizar nossos sonhos de prosperidades espirituais e que, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, de Maria Santíssima, nós possamos, todos nós, ser abençoados neste momento de tantas dificuldades que estamos passando, mas para um mundo melhor que nos aguarda. Assim sendo, devolvo a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele possa dar em teu santo nome, Jesus, e em nome de Deus, acima de tudo, a nossa palestra de hoje por encerrada. Que assim seja, Senhor. Assim seja. E agradecidos estamos a todos que presenciaram esse banquete tão maravilhoso. É o nosso irmão Taua, nosso abraço aos que fazem a Casa dos Humildes e desejar um final de semana feliz para todos. Uma boa noite a todos, muita paz. Muita paz, obrigado.